Então, nós estamos aqui nesse mundo para ter experiências, né? Inclusive, nós somos uma experiência do nosso ser, né? O nosso personagem é uma experiência do nosso ser, né? Como se o nosso... Eu ouvi essa analogia outro dia, não lembro aonde, mas alguém falando, é como se o nosso ser fosse Maurício de Souza e o nosso personagem é a Turma da Mônica, né? Então, o nosso personagem, o nosso ser está escrevendo o nosso personagem, quem nós queremos ser, né? Então, por isso que a gente pode ir lá e escolher, né? O que você quer ser, o que você quer ser. E é você mesmo que está determinando isso, de um aspecto muito mais amplo seu, né? Quando você entende que você tem crenças, né? Que você tem crenças que te limitam e você vai lá e quebra essas crenças, né? Quando você vê que você tá parado num lugar que você não quer estar e você fala, chega, eu quero sair daqui. Então, o que é preciso para eu sair daqui? E toma a decisão de sair, aí isso é bonito demais, né? Quando eu estava lendo o livro do Alquimista, a parte que mais me marcou está no prefácio, logo na primeira página. E eu vou falar sobre isso aqui para você, que fala justamente dessa coisa da gente se inferiorizar. Então, por exemplo, eu tenho um sonho, eu quero ser alguma coisa, mas eu me inferiorizo, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né? E eu vou já direto pro livro e daí a gente fala sobre isso, né? E ele fala aqui de alquimia, né? Então, ele fala assim, olha, que ele estava lá conversando com o mestre dele, tal. E o mestre dele daí fala para ele, né? Porque ele estava falando assim, porque ele pergunta pro mestre dele, né? Por que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada? E aí o mestre dele fala que existem 3 tipos de alquimistas. Aqueles que são vagos, o primeiro tipo, né? Aqueles que são vagos porque não sabem o que estão falando. E é tão legal isso, porque a gente vê tão isso, né? Pessoas que usam palavras difíceis para falar uma coisa, tudo, mas você sabe que elas, na verdade, nem... Quando a gente aprende a ler as pessoas, né? Elas na verdade, não... Elas não são aquilo que elas estão falando para você. Elas estão usando aquele monte de palavras difíceis, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não é aquele monte de palavra difícil que ela tá falando, né? Os resultados dela não são aquilo. Ela só usa aquele monte de palavra, mas ela não é aquilo. Os resultados dela não é aquilo. Aí o segundo tipo, né? Aqueles que são vagos porque sabem o que estão falando, mas sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração e não à razão. E a linguagem do coração é uma linguagem completamente diferente dessa linguagem da razão. Porque a mente é o personagem e o coração é o ser. É aí que é o ponto. E o terceiro tipo, ele perguntou daí. Aí ele falou, aqueles que jamais ouviram falar em alquimia, mas que conseguiram, através de suas vidas, descobrir a pedra filosofal. E com isso, meu mestre, que pertencia ao segundo tipo, resolveu me dar aulas de alquimia. Descobri que a linguagem simbólica que tanto me irritava e me desnorteava era a única maneira de se atingir a alma do mundo, ou o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Descobri a lenda pessoal e os sinais de Deus, verdades que meu raciocínio intelectual se recusava a aceitar por causa de sua simplicidade. Descobri que atingir a grande obra não é tarefa de poucos, mas de todos os seres humanos sobre a face da Terra. É claro que nem sempre a grande obra vem sob a forma de um ovo ou de um frasco com líquido,
mas todos nós podemos, sem qualquer sombra de dúvida, mergulhar na alma do mundo. Por isso, O Alquimista é também um texto simbólico. No decorrer de suas páginas, além de transmitir tudo o que aprendi a respeito, procuro homenagear grandes escritores que conseguiram atingir a linguagem universal. Para completar este extenso prefácio e ilustrar o que meu mestre queria dizer com o terceiro tipo de alquimistas, vale a pena recordar uma história que ele mesmo me contou no seu laboratório. E é essa história que me marcou profundamente e todo o livro, para mim, já valeu com essa história, que tá logo no prefácio. Essa história, para mim, me deu um uau! Sabe quando você lê um livro e a história te marca e é o que te impulsiona para ir para frente, que você pega a história e começa a usar na sua vida? É essa história aqui que eu vou contar para vocês. Nossa Senhora, com o menino Jesus em seus braços, resolveu descer à terra e visitar um mosteiro. Orgulhosos, todos os padres fizeram uma grande fila e cada um chegava diante da Virgem para prestar sua homenagem. Um declamou belos poemas, outro mostrou suas iluminuras para a Bíblia. Um terceiro disse o nome de todos os santos, e assim por diante. Monge após monge homenageou Nossa Senhora e o menino Jesus. No último lugar da fila havia um padre, o mais humilde do convento, que nunca havia aprendido os sábios textos da época. Seus pais eram pessoas simples, que trabalhavam num velho circo das redondezas, e tudo que lhe haviam ensinado era atirar bolas para cima e fazer alguns malabarismos. Quando chegou sua vez, os outros padres quiseram encerrar as homenagens, porque o antigo malabarista não tinha nada de importante para dizer e podia desmoralizar a imagem do convento. Entretanto, no fundo de seu coração, também ele sentia uma imensa necessidade de dar alguma coisa de si para Jesus e a Virgem. Envergonhado, sentindo o olhar reprovador de seus irmãos, ele tirou algumas laranjas do bolso e começou a jogá-las para cima, fazendo malabarismos, que era a única coisa que sabia fazer. Foi só nesse instante que o menino Jesus sorriu e começou a bater palmas no colo de Nossa Senhora. E foi para ele que a Virgem estendeu os braços, deixando que segurasse um pouco o menino. Então você percebe, enquanto os outros padres, estavam lá no intelecto querendo se mostrar o que sabiam de melhor, aquele pobre só tinha o que tinha no coração dele. O que ele sabia fazer de melhor, ele queria do fundo do coração dele dividir com a Virgem e com o menino Jesus. E era o que ele sabia fazer. E é aqui que eles estão falando que esse era o alquimista puro de coração, que quer dividir com as pessoas e com o mundo aquilo que verdadeiramente tem no seu coração e que quer verdadeiramente dividir com as pessoas o que realmente é, o que realmente tem, o que é verdade para ele. E esse é aquele que descobriu a pedra filosofal, aquele que divide com o mundo verdadeiramente e tirou um sorriso, tirou uma felicidade. Não importa o que é, Você acha que Jesus estava interessado em saber o nome de todos os santos? Foi aquilo que fez Jesus feliz, de alguma maneira. E ele estava dividindo, de alguma maneira, o ser dele. Isso me tocou tanto, porque às vezes a gente fica nessa neura de querer ser o melhor. Ser o melhor para quê? E para quem,
porque sempre vai ter alguém melhor que a gente. Não tem jeito isso, né? Pensa num cirurgião. O cirurgião pode ser o melhor cirurgião na área dele, mas o dançarino é muito melhor dançarino que o cirurgião. E o cozinheiro, que é o melhor cozinheiro daquele prato, ele é muito melhor cozinheiro que o dançarino e que o cirurgião. E aquele que sabe limpar muito bem uma casa, se o cirurgião não sabe limpar a casa, o faxineiro é muito melhor faxineiro que o cirurgião, que o dançarino. Então você percebe? Sempre vai ter alguém muito melhor que a gente, sempre vai ter alguém muito pior que a gente. Então, eu vejo pessoas que entram nessa neura de querer ser melhor, e daí você vai querer ser melhor que quem? Melhor que todo mundo, para todo mundo no mundo? Isso leva a pessoa num estado de frustração tão grande, né? E de competitividade tão grande, para quê? Então, eu jamais quero me comparar com ninguém. Eu quero me comparar comigo mesma. Eu hoje consigo ser melhor do que eu era ontem, naquilo que eu tô fazendo, naquilo que eu tô sendo para mim como pessoa. Eu tô conseguindo entregar uma melhor pessoa para as pessoas. Eu tô conseguindo ser para mim uma melhor pessoa. Eu tô conseguindo me amar mais do que eu me amava, porque daí eu tô conseguindo entender melhor o amor do que eu entendia, para daí conseguir entregar mais amor para as pessoas e para o mundo. E esse tipo de comparação eu acho que é saudável fazer. Agora, eu querer ser melhor que o outro, isso não existe. Porque ainda o que eu tô falando aqui, se tiver uma pessoa falando a mesma coisa que eu, ela tá falando do ponto de vista dela, que é interessante para a existência dela. E eu querer me comparar com ela é ridículo isso. Porque é a experiência, a jornada dela, e tá tudo bem ter duas pessoas falando a mesma coisa. Então, eu acho que nunca a gente deve deixar de viver os nossos sonhos porque a gente se sente inferior. E nunca a gente deve se sentir superior a ninguém também. Porque aquela pessoa tá vivendo a jornada dela e vivendo o sonho dela e realizando as coisas dela. Porque dentro dela ela tem tudo, na verdade. É a percepção que ela tem de mundo, é a autoimagem que ela carrega de si, esse personagem que ela construiu para ela, né? Que tá talvez limitando ela a não ser o potencial todo que ela deveria ser. Quando a gente entende que isso daqui é um jogo, a gente nunca mais menospreza ninguém e limita a gente e ninguém também. A gente só começa a jogar, né? Eu hoje vejo pessoas pintando quadros maravilhosos e não sei o que, não sei o que lá, e tudo bem, eu tô aqui com os meus quadros felizes da vida, porque eu tô falando o que eu amo falar. Eu me divirto pintando meus quadros, eu amo fazer o que eu faço e eu tô feliz com os meus quadros. Olha, eu falo isso, dá até um negócio no meu corpo. Eu estou feliz e realizada fazendo o que eu estou fazendo. Então, isso não é um conselho, é um convite para você fazer o que você quer fazer. Tá bom? Eu sou Drica Mello e se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim. Divida com alguém que você acha que pode se beneficiar desse assunto. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Um beijo, um abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.